Caríssimos amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyan. No vídeo de hoje, o que analisar na hora de comprar um arco. Já fiz o que analisar na hora de comprar um instrumento, enfim, e também já fiz o que analisar na hora de comprar um arco. Porém, eu vou falar de 5 coisas diferentes, 5 questões diferentes aqui para vocês, tá bom? Algumas mais, algumas menos, enfim. Vou passar, como sempre, os recados e aí a gente adentra no tema, tá bom? Sejam muito bem-vindos, parabéns por buscar conhecimento. Vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste e sonorização de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp, que eu vou passar como vocês vão fazer envio, valores, formas de pagamento, que pode ser por transferência do cartão de crédito, enfim, tá bom? É bem tranquilo e eu faço parcelamento no cartão de crédito. Bom, o que analisar na hora de comprar um arco? É um elenco de fatores. Obviamente que eu não vou conseguir falar todos, mas eu vou falar alguns que, somados com o vídeo que a gente já fez lá no passado, vocês terão uma ideia. Inclusive, por favor, assistam os outros vídeos, tá bom? Assistam os outros vídeos que a gente tem, porque tem muita gente que entra em contato comigo no WhatsApp para fazer perguntas de questões de tema, não de ajuste, que estão já gravadas. Então maratonem, dê uma procurada nisso, tá bom? Primeira coisa, isso também vale para o instrumento, é você identificar se o arco é de fábrica, oficina ou autoral, ou de ateliê, tá? E isso é muito interessante. Quem vai te vender vai ter que te dar essa informação. Se a pessoa não conseguir te dar essa informação, não é um bom sinal, tá? Por exemplo, raramente a gente oferece arcos para venda. Eu tenho até falado bastante disso, né? Raramente a gente vende arcos. Por quê? O nosso trabalho aqui é focado em ajuste e sonorização. De vez em quando aparecem alguns arcos franceses, né? Raros, e alemães. Nesse caso aqui são franceses. Gente, para quem não sabe, a França é a Itália do arco, né? Na França se desenvolveram os melhores arquetários. Na França se desenvolveu o arco, essa que é a verdade. O arco, como a gente conhece hoje, foi desenvolvido na França, tá? Então, ocorre o seguinte. Ocorre que, por exemplo, você entra em contato comigo, Felipe, quanto custa esses arcos? Eu falo, custa tanto, e o arco eu parcelo para vocês em 10 vezes, aí você fala assim, esse arco é de fábrica, esse nosso? Não. O que são os arcos de fábrica? São aqueles arcos chineses de linha de entrada, tá? Eles são arcos de oficina desses nossos? Alguns são. E alguns são arcos autorais, são arcos de autor, tá bom? Então a gente tem todas essas duas últimas. Isso é muito importante você saber o que você está adquirindo. Então é essa pergunta que você vai fazer para quem for te enviar o arco, tá bom? Segunda, muito importante, que é legal você saber, é a idade. Fala assim, quantos anos tem esse arco? Por quê? Você pode estar comprando um arco novo, que o arquiteto acabou de fazer, não tem nenhum problema nisso, né? A gente sempre explica esse respeito. Inclusive, eu sou arquiteto, mas hoje atuo só como ajuste e restauro, não tem nenhum problema. Você tem um arco novo, né? Mas você precisa saber a idade dele. Por quê? Se ele for um arco antigo, a gente tem algumas coisas muito interessantes e alguns benefícios que um arco antigo traz, como também o arco novo, tá? Por exemplo, o arco novo enfim, eu vou falar mais dos arcos antigos, depois eu falo dos arcos novos, tá? Então, o arco antigo, você já tem uma estabilidade, a peça já está seca. Por exemplo, essa madeira aqui, desse arco que é uma réplica depois eu vejo melhor, acho que é do François Lotte, né? Um arco antigo deste daqui, essa madeira tem no mínimo 100 anos, no mínimo. Por quê? Esse arco aqui deve ter uns 70 anos de construção, mais ou menos, né? E a madeira tinha um tempo antes de ser construída, era muito comum no período. Ou seja, por exemplo, quando você curva um arco,
uma madeira, eu já expliquei aqui, você causa uma tensão interna. Isso é muito legal de saber. Você tensiona as partículas lá dentro do arco. Você tensionou. Quando o tempo vai passando, essa tensão vai deixando de existir e você vai tendo uma transferência melhor de vibração. Então esse é um dos benefícios, tá? Tem vários outros. Você tem mais estabilidade na peça, enfim, né? A madeira está mais seca. Eu conheço amigos nossos, clientes nossos, que preferem somente arcos antigos. Por quê? Porque você, segundo eles, alguns arcos, veja bem, não estou falando arcos novos, alguns arcos com madeira nova, você tem um som meio chiado de úmido, tá? Mas atenção e justiça tem que ser feita. Eu tenho caríssimos amigos arquitetários que constroem muito bem com madeiras antigas. Né? Algum tempo atrás me ofereceram um lote de madeira, tudo com certificado, com mais de 50 anos, né? E, por exemplo, um cara amigo adquiriu esse lote até mais de 50 anos, então ele vai ter uma madeira seca, mas é um exemplo, tá? Nem todos têm acesso a madeira extremamente seca. Então, idade é importante você saber. Terceira questão que é importante você saber ao adquirir um arco, com licença, é materiais. Isso é muito importante você saber. Por exemplo, esses arcos nossos que a gente dispõe para venda aqui no ateliê, que não são arcos de estudantes com preço de linha de entrada, gente, eu vou repetir, eu sei que quem me acompanha muito, às vezes alguma coisa pode se tornar enfadonho de eu tanto repetir, mas se eu repito muito, é porque precisa, para a maioria das pessoas que não prestam atenção. Venda de arco eu não tenho sempre, tenho agora. Se você está vendo esse vídeo daqui a algum tempo, pode ser que eu não tenha. Então entre em contato para confirmar se eu tenho ou não. Venda de arco, tá? Venda de arco, eu só tenho dos mais avançados. Eu só tenho arcos profissionais. O que não quer dizer que se você não é profissional, você não pode tocar ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma terminologia para dizer que o arco é bom. Eu só tenho arcos avançados. Ajuste, sonorização, inclinação, manutenção, eu faço em todos os instrumentos, desde os mais simples, tá? Porque às vezes eu solto um vídeo desse e vai ter gente, o Felipe parou de trabalhar com instrumento estudante. Onde eu falei isso? Sabe? Eu nunca falei. De vez em quando eu recebo algumas coisas que os irmãos não acreditam. Os irmãos não acreditam. Outro dia um jovem, inclusive, aqui fica um conselho para os jovens que estão assistindo, se você tem na faixa de 15 a 20 anos, gente, assista o vídeo com atenção, porque a pessoa me manda um vídeo, igual aconteceu com um rapazinho, manda um vídeo falando assim, eu fui limpar a crina do meu arco, né, e estraguei, me ajuda agora, o que eu faço? Falei, onde eu falo nesse vídeo que é para limpar a crina, criatura? Onde eu falo? Pelo contrário, eu falo para não limpar. Então, isso não é que aconteceu uma vez isolado. Não, acontece sempre, gente. Sempre. Sempre. Aí, você fala para não limpar o arco aí, ó. Olha a falta de atenção. Falo para não limpar a crina, mas o arco sim. Ensino a fazer na prática, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção aí, tá? Muita atenção. Por isso que eu repito bastante. Então, terceira questão, você tem que saber os materiais desse arco. Por exemplo, esses arcos nossos, a gente tem pau-brasil, peças antigas, tá? A gente tem as ponteiras em prata, são pouquinhos, então se você está vendo esse vídeo daqui a algum tempo você não vai conseguir, né? É osso ou marfim, ou seja, é tudo natural, não é plástico igual os chineses. A gente tem um ébano de extrema qualidade. E no outro vídeo que eu falo dos benefícios do arco antigo, na minha visão, na minha opinião, eu vou falar porque esses ébanos são melhores. Então a gente tem um ébano fantástico. A gente tem nas ferragens prata, né? Coisa que a gente encontra nos arcos mais avançados só. Guarnição que ainda eu vou fazer, fio de prata e couro de lesar, que é o melhor couro para isso. Tá bom? E a inclinação com a melhor crina que a gente tem. Esses são os materiais. Mas é muito importante você entender
Isso. Né? E esses arcos nossos são assinados réplicas de arcos franceses. Por quê? A gente tem que entender bem isso. Porque você vai comprar um arco mais simples e você não vai ter pau-brasil, você não vai ter esses materiais, tá? Não tem nenhum problema, a gente crê nesses arcos e trabalha, mas é importante você saber. Por que eu digo isso? Não se enganem. Esses arcos que custam, eu vou falar aqui qualquer valor, tá? 200, 300, 400, 500 reais, é praticamente impossível ser em pau-brasil. Só se a pessoa quiser te fazer uma doação. Tudo bem. Mas senão não é pau-brasil. O que ocorre é que existem madeiras que são irmãs, primas do pau-brasil, né? Algumas até são conhecidas como falso pau-brasil, tá? Isso existe. Existem outras madeiras que são boas para arco, como ipê, como maçaranduba, mas não são pau-brasil. Não são pau-brasil. E ocorre que essas madeiras saem daqui do Brasil, vão para a China e elas chegam lá como madeira brasileira, Brazilian Wood, madeira brasileira. Aí a pessoa que vai importar recebe, tá aqui na nota, é Brazilian Wood. Eu já vi gente falando, eu vendo como eu comprei, eu não tenho. Não, você tem a obrigação de dar a garantia se não for o que você vendeu. Olha lá nas incumbências do importador. Eu posso importar esses arcos como sendo uma coisa, quando chega no Brasil é outra. Aí problema é meu, você que importou, você tem que dar a garantia. É assim, tá? Desculpa os lojistas, é assim, tá? É assim. E aí ocorre, quando eu digo os lojistas, eu falo de geral, porque tem gente em todos os ramos responsáveis e gente irresponsável em todos os ramos, tá? Então eu não estou falando de ninguém em particular. Então, os arcos são vendidos por aqueles preços como sendo pau-brasil sem ser, tá? Não se engane, tá? Não se engane. Então você saber o material é bom. Poxa, como eu vou conhecer o material? Aí é vídeo para outro tema para outro vídeo. Porque você conhecer o material é muito difícil. Eu já vi, tá? Até lugares monumentais como IPT, pessoas assim de alto gabarito ficarem em dúvida, né? E já aconteceu comigo também. Eu olhar e falar, poxa, não é? A gente fica até às vezes na dúvida, né? Para vocês terem ideia, uma vez eu trouxe alguns arcos, isso faz muito tempo, e eu estava na dúvida se era prata ou não a montagem, ou se era opaca, e qual era a concentração dessa prata, porque assim, a guarnição a gente usa prata pura. Essas partes não são prata pura. Por quê? A prata pura, como ouro, é muito maleável. Então a gente fala, eu quero o ouro puro 24 quilates. O ouro puro 24 quilates só serve para uma coisa. Você guardar barrinhas de ouro se você tiver essa filosofia de investimento. Só. Porque para joia não serve. Tá? Ele tem que ter ali, algum joalheiro pode até me corrigir, ele tem que ter ali alguma composição. Por quê? Você pega um anel de ouro e aperta, ele dobra. Então ele tem que ter uma composição ali. Tá? Então a prata aqui do talão, ela é a chamada prata de utensílio. O que é prata de utensílio? A mesma prata que a gente tem nos talheres antigos de prata. Inclusive, tá dando uma dó de ver. Todos aqueles jogos antigos de talheres estão sendo desmanchados. Porque, às vezes, olha só, acontece isso ainda. Isso se chama arbitragem. Você vê jogos de talheres de prata sendo vendidos por valores menores do que o da prata. Você vê isso, do que dali da prata. E aí eles são derretidos, dá uma dó, porque você derrete um negócio de 200 anos para ter um lucro ali em cima. Dá uma dó, para mim isso é uma dó, porque é um objeto histórico. Enfim, materiais, tá bom? 4. Peso. Se o peso te agrada, tá? Mas é assim, ó, eu já passei e recomendo a todos vocês que tirem isso da cabeça. Eu quero tal peso no arco, né? Eu quero tal... Gente, não... Tudo bem, tem os gostos, mas você tem ali uma sequência de arcos com vários pesos.
Por quê? Em alguns hinos você vai querer um arco mais pesado, em outros um arco mais leve. Então, não existe essa de arco bom é arco pesado, arco bom é arco leve. Você não come a mesma coisa todo dia. Eu gosto muito de carne, mas vocês não vão me ver comendo carne todos os dias. Um dia você quer comer uma massa, outro dia você quer comer outra coisa. Você vai variando, sabe? Então é bom o músico ter mais de um arco, tá? Isso é muito bom. E quinto, a resposta do arco, tá? Por exemplo, esses arcos bons, todos eles você vai ter uma resposta fantástica. Você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Muitas das vezes você compra um arco mais simples e ele não responde. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente entra num carro e acelera e ele não vai, porque o carro está pesado, está numa subida. Isso é horroroso. Isso não é bom. Vai fazer uma ultrapassagem numa estrada de maneira segura, você não consegue. Então, você precisa ter uma resposta do arco. Quando você vai adquirir um arco, essa é uma das coisas que tem que ser pensadas. Esses arcos bons todos têm respostas boas, então vocês não precisam se preocupar, tá bom? Então, o que analisar na hora da compra de um arco? Todas essas questões, tá bem? Espero que tenham gostado, espero que eu tenha aberto a mente de vocês em alguns pontos que a gente ainda não falou aqui, tá bom? Vejo os irmãos no próximo vídeo. Até!